Eu vou falar até de uma forma paradoxal, fazendo um trocadilho. O segredo do fim está no começo. O segredo do fim está no princípio. Em todo sentido. Tanto o princípio do começo como o princípio de princípios de vida. Foi ali que tudo começou. Se nós não entendermos o início da humanidade, por que estamos como estamos, nós não vamos conseguir entender muitas perguntas que as pessoas fazem, como por exemplo, por que há nesse momento criança sofrendo de câncer, por que há pessoas morrendo, por que há pessoas com depressão, por que há pessoas assim? Se existe um Deus de amor justo, por que o mundo sofre? Para onde caminha a humanidade? Então, a resposta do fim está no princípio, no começo. E a Bíblia começa de maneira muito clara. No princípio, Deus. Criou Deus, os céus e a terra. Ela não justifica, não explica, ela anuncia. Deus está no começo de todas as coisas. E eu até digo, saindo agora da Bíblia para a argumentação mais filosófica, Deus é necessário para justificar a existência do universo. Isso é óbvio. Todas as tentativas ateias ou até mesmo céticas de explicar o universo prescindindo da ideia de Deus se tornam nulas. Tanto é que alguns ateus amigos que eu tenho, com muita sinceridade, dizem assim, nós não sabemos. O que havia antes do Big Bang, eu sei que o Big Bang não é o único modelo que tem de origem do universo, há outros, mas o mais famoso é o Big Bang, você até falou, a explosão. O que havia antes do Big Bang? É aquela velha pergunta, se não havia nada, por que há hoje algo? Por que há algo ao invés de nada? Nada mais nada é igual a nada. Tá certo? Um monte de nada vezes um monte de nada é um monte de nada. Então nada com nada é nada. Mas se não havia nada, porque hoje há algo. E todas as tentativas de explicar isso fora Deus, como eu falei, são fadadas ao fracasso. Por exemplo, alguns dizem assim, mas pode ser que o multiverso explique a origem da vida sem necessidade de Deus. Mas aí você vai ter que potencializar esse multiverso ao infinito. Aí outros falam, não, mas e o multiverso não tem base científica nenhuma. Marvel, né? Só na Marvel. Só na Marvel. Que não deixa de ser, né? Pra cultura pop que o Lucão tanto Marvel acredita. E o DC Comics também, né? Eu assisti, voltando de Portugal esses dias, eu assisti depois da terceira ou quarta vez, porque eu sempre dormi, o filme do Flash. Flash, né? E, cara, que viagem da maionese aquele negócio ali. Ele fica voltando. Eu consegui dormir porque eu consegui não dormir porque eu tava com insônia. Mas nas outras 3 vezes eu dormi. Funciona bem pro filme, mas na vida real não tem nada, absolutamente nada. Zero. Não tem nenhuma hipótese de trabalho, não tem nenhuma equação matemática, nem nada que seja confirmável do ponto de vista científico de que haja multiversos. Aí vem a outra explicação, não, mas o universo é eterno. Se o universo é eterno, é complicado, porque se você coloca uma eternidade antes de nós, uma eternidade sem começo, significa que esse momento nunca teria chegado. Porque, imagina, se para o passado existem milhões de anos, sem infinitos, para que esse momento chegasse, teriam que se passar infinitos anos. Infinitos anos ainda não passaram. Então não faz sentido também falar de retrocesso infinito. E todos os experimentos da física até agora dão conta que o universo começou. Tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Aí alguns amigos falam assim, e o que havia antes do começo do universo? Não sabemos. Esses ateus, para mim, são mais honestos com o dado. Ele não aceita Deus, mas ele também não pode predicar cientificamente que Deus não existe. Agora, do ponto de vista teológico, eu prefiro dizer que havia um ser que a gente chama de Deus, mas para ser Deus, ele tinha que ter as seguintes categorias. Primeiro, ele tinha que ser incriado. Ele não pode ser um Deus temporal no sentido de tempo que a gente tem na Terra, porque o tempo começou e Deus já havia antes do tempo. A energia começou, Deus já havia antes da energia. O espaço começou, Deus já havia antes do espaço. Então ele não pode ser alguém que está preso pelo espaço, ele tem que ser onipresente. Ele tem que estar acima de tudo. Esse ser, que é a causa primeira, que causou tudo e ele mesmo não foi causado por nada, é que faz jus à existência de algo nos nossos dias. E está bem compatível com aquele que a Bíblia fala no princípio Deus.